Ufa. Essa é a palavra da noite de hoje. Essa é a palavra da vitória do Santos por 2-1 em cima do Coritiba na Vila Belmiro. Em uma noite onde Wagner do Nascimento Magalhães fez de tudo e mais um pouco para atrapalhar a noite do Santos. Torcida Santista fez corredor de fogo, continuou com apoio, mesmo depois do 7-1. Teve uma entrada diferente, com luzes apagadas, com a estreia de nova camisa, com a alusão ao Japão. Fizeram de tudo. O Santos abre o placar. E aí, tem um palhaço querendo aparecer e ele apareceu. Mas eu vou falar sobre a arbitragem e sobre o futebol do Santos. O que importa, meus amigos e minhas amigas, é que vencemos. Era extremamente importante vencer. Abrimos 3 pontos do Vasco e estamos a 2 do Goiás. Enfrentaremos no próximo domingo em Itaquera o Corinthians, clube esse que está 3 pontos na nossa frente. Quem sabe a gente não consegue surpreender o Corinthians assim como surpreendemos o Palmeiras. Quem sabe? No futebol, tudo pode acontecer. Podemos vencer o Palmeiras fora de casa, podemos tomar uma goleada de 7-1. Só Deus sabe o que nos espera. O que nos espera hoje é uma classificação fora da zona de rebaixamento, que é o que mais importa. Então seja bem-vindo de volta e seja bem-vindo de volta ao Lambrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Por gentileza, pessoal, inscreva-se no canal, isso ajuda bastante. Deixe seu like, que é fundamental para o crescimento do canal. Também compartilhe nos grupinhos de WhatsApp. Alexandre Galo, ele já deu uma coletiva, uma entrevista, não sei como posso falar para vocês, mas ele literalmente bateu na mesa e disse que não aceita os absurdos cometidos pela comissão de arbitragem na Vila Belmiro. Vamos começar, como diz o poeta, pelo começo. E a gente já fala sobre futebol. A gente precisa falar da arbitragem, de uma arbitragem vergonhosa, vagabunda, bandida que aconteceu hoje na Vila Belmiro. Como que o Wagner Nascimento do Magalhães me dá o pênalti? Eu estava hoje na Vila Belmiro, na lateral, no portão 25. Eu estava de frente para ele ali, na posição que ele estava. Ele marcou de imediato a mão na bola do Dodô. Primeiro que não poderia nem marcar dentro de campo, porque obviamente ele estava de costas. Tanto que a sensação geral de quem estava ali no setor comigo, todo mundo falou, o VAR vai chamar e vai anular. No meu WhatsApp todo mundo falou, cara, tem que anular. Eu tenho um amigo que ele fez o curso de formação da Federação Paulista de Arbitragem. Ele fez o curso, ele concluiu o curso. Ele falou, cara, impossível ele não voltar atrás. Ele não só foi chamado pro VAR e não voltou atrás, como ele confirmou o pênalti. E aí o Coritiba empata a partida. E aí começa uma lambança. Lá no estádio, o empurrão do jogador do Coritiba me pareceu um empurrão para amarelo. Por consequência, segundo amarelo, expulsão. Alguns amigos estão dizendo que não era lance para amarelo. Não vi ainda. Então, mais uma atrapalhada. E o que fizeram na anulação do gol do Marcos Leonardo é um absurdo. Assim, desculpa. Acharam uma pontinha de ombro ali. Porque assim, desculpa, se isso aqui é o braço, isso aqui não é ombro. Se isso é braço, isso não é ombro. Ombro pra mim é isso aqui, ó. Começa daqui, ó. Isso não é o final, não é isso aqui. É isso aqui pra mim, ombro. Traçaram uma linha lá no estádio. Todo mundo viu que estava uma posição legal. Então o Galo disse que vai até a CBF, vai entrar com mais uma representação contra a CBF. Vamos aguardar se vai acontecer com Wagner do Nascimento Magalhães o que aconteceu com o Bruno Arleu de Oliveira naquele 4-3 em cima do Goiás. Alguma coisa tem que acontecer. Porque o conceito de arbitragem dele é péssimo. E olha como é louco, né? No jogo passado na Vila Belmiro contra o Red Bull Bragantino foi o Klaus. O Klaus ele tem a característica de não ter muito apoio no VAR e deixar o jogo seguir. Hoje totalmente ao contrário. Um árbitro que se apoia totalmente no VAR e não deixa o jogo seguir. É muito difícil a arbitragem brasileira. Dito isso, já falando da arbitragem, que é um assunto importante na partida de hoje, o Santos venceu, teve um jogador a mais, e eu quero falar uma coisa rápida aqui. Marcelo Fernandes,
Você teve as 3 vitórias seguidas, teve o tropeço contra o Red Bull Bragantino, a gente entendeu, depois a goleada contra o Inter, você voltou a vencer. Você percebeu, assim como todos nós que estávamos em Vila Belmiro hoje, que precisava mudar o modelo tático no primeiro tempo. Não fazia sentido jogar com uma linha de 5 lá atrás, não fazia o menor sentido. O Marcos Leonardo e o Soteldo estavam sofrendo uma linha de 4 o primeiro volante do Curitiba, eles estavam sozinhos, isolados. Todo mundo viu que precisaríamos do Furt nessa partida para poder segurar mais a bola, para poder fazer um pivô. Não precisa esperar um intervalo para substituir, tá? Não tá na regra da CBF. Não está na regra que você precisa esperar o intervalo. Você poderia já ter feito isso 5, 8 minutos depois da expulsão do jogador do Curitiba. Esperar o intervalo é um risco. E mais uma vez você topou correr um risco, tá? Um detalhe, nitidamente os jogadores, não estou falando da comissão técnica, nitidamente os jogadores estão ressabiados, estão com o pé atrás, estão desconfiados, não estão inseguros de jogar com o Lucas Braga dentro de campo. O jogo do Santos estava manco pelo lado esquerdo. O Lucas Braga teve diversas oportunidades de receber a bola livre. O Rincon, o Joaquim, o Basso, o Dodô, o Jean Lucas, todos eles preferiram a esquerda. Então, assim, é um ponto de atenção. O Marcelo Fernandes tem que identificar isso, conversar com o Braga, conversar com os jogadores, porque se há uma insegurança de deixar o Lucas Braga como titular, troque. A gente tem um confronto duríssimo contra o Corinthians. É uma partida que um empate, deixa eu ver aqui a tabela, um empate faz a gente continuar fora da zona de rebaixamento, independente do resultado entre Goiás e Vasco. Por quê? O Vasco tem 30. Se vencer, vai a 33, o Santos com empate vai a 34. Não passa, e o Goiás fica com 31. Se o Goiás vencer, vai de 31 para 34, porém vai para 8 vitórias, o Santos tem 9. Então, ou seja, o Santos continua fora da zona de rebaixamento. O empate, domingo, mantém o Santos fora da zona de rebaixamento. O problema é a outra rodada. Porque a outra rodada, o Santos pega o Flamengo no Maracanã, esse Flamengo com Tite aí e tudo mais. O Bahia pega o Fluminense em casa. Qual Fluminense esse? Porque se eu não estou enganado, é uma data antes da final da Libertadores, né? Porque a final da Libertadores é começo de novembro ou 28/10. Acho que é 28/10, né? Deixa eu ver aqui. Final da Libertadores. Deixa o carregador aqui. Final da Libertadores é dia 4/11. Então, vai ser uma rodada anterior. Uma rodada anterior. Qual é o Fluminense que vai enfrentar o Bahia? Não sabemos. O Corinthians pega o CAP em casa. O Goiás pega o Red Bull Bragantino na Serrinha. E o Vasco sai para pegar o Cuiabá. E Cuiabá a gente pode confiar esse que perdeu para o Corinthians? Então, a outra rodada, o Santos precisará enfrentar o Flamengo, duro, torcer para o Red Bull Bragantino ganhar do Goiás na Serrinha e torcer para o Cuiabá ganhar do Vasco. Mas aí vamos e convenhamos que já é uma rodada propícia para o Santos voltar para a zona de rebaixamento. Aí depois a gente tem o Cuiabá em casa, que é uma partida de extrema importância. E o Vasco vai pegar o Botafogo, pode ser o jogo do título do Botafogo, por que não? E o Goiás pega o Curitiba em Curitiba. Então, assim, as rodadas do Santos são muito complicadas. O Santos depois tem um confronto direto com o Goiás, então o Santos tem que jogar na Serrinha na frente do Goiás. A mesma ideia que eu falei de Vasco, teve que jogar contra o Vasco na frente do Vasco e tudo mais. A partida, no geral, o Santos criou muito pouco no primeiro tempo. O Santos o Curitiba conseguiu neutralizar ali, principalmente Soteldo, uma marcação muito individual em Soteldo e Marcos Leonardo. Eu gostaria de fazer uma cobrança aqui de um jogador específico. Alô, senhor Jean Lucas. Eu tô esperando mais do senhor. Eu tô esperando muito mais do senhor. O senhor chegou aí, pegou a camisa 8, escolheu onde vai sentar no vestiário, escolheu qual é a cor do meião, escolheu com quem joga, o que faz, o que não faz. Você precisa mostrar mais futebol pra mim, cara. Você precisa mostrar um pouco mais de futebol pra mim. Porque o teu futebol tá muito abaixo do que a gente tá precisando. Muito abaixo. E outro recado aqui pro senhor Soteldo. Soteldo, o Santos, ele ainda briga contra o rebaixamento.
Não é que quando o Santos faz um gol, você já começa a querer fazer graça. Menos. O Santos é um time que está brigando para não cair. Precisa de objetividade. É isso que o Santos está precisando, tá? Em geral, eu preciso falar especialmente de 2 nomes na partida de hoje. E vou começar pelo segundo melhor. Marcos Leonardo. Eu mesmo já fui muito crítico de Marcos Leonardo, não tenho vergonha nenhuma de falar. No momento que o Santos tinha uns técnicos duvidosos, eu esperava mais de Marcos Leonardo e vi ele sofrendo, ele batendo cabeça às vezes sozinho. Mas hoje é um jogador extremamente decisivo. Marcos Leonardo faz o gol que faz o Santos avançar no placar, faz um golaço anulado pelo VAR. Nesse momento ele poderia ter feito 14 gols no Campeonato Brasileiro, apenas 2 atrás de Tiquinho Soares. Hoje tem, então, o Tiquinho tá com 16 e o Marcos Leonardo com 13. Um jogo extremamente posicional, fazendo facão, buscando, brigando e fazendo gol, que é o que a gente espera de Marcos Leonardo. Então, eu não espero nada menos que isso. É um jogador extremamente importante e hoje, mais uma vez, ele mostrou a sua importância. E agora o melhor da partida foi o Joaquim. A evolução do seu Joaquim, ela é monumental. Um cara extremamente forte defensivamente falando, com um jogo aéreo invejável, onde anos não tínhamos na Vila Belmiro. Um cara que defende bem de cabeça, briga, tira o baço da jogada para cabecear. Extremamente importante nas bolas paradas ofensivas. Mais uma vez, ele fez o gol da partida. Um cara que foi bem por baixo, foi bem por cima, tá seguro. E a má notícia, se é que podemos dizer, é que representantes do Krasnodar da Rússia estiveram hoje na Vila Belmiro para acompanhar o Joaquim, já que o zagueiro interessa o clube russo. Pode ser que na janela de final do ano o Krasnodar faça uma proposta ao Santos para poder tirar o Joaquim daqui. Lembrando que o Joaquim foi contratado por 16 milhões, se eu não estou enganado, e 8 foi o João Lucas, né? 16 milhões foi pago pelo Joaquim. O Santos precisaria lucrar muito mais com o jogador, ou quem sabe não vender o jogador, né? Porque já que está nesse bom momento, o Santos sofre com os zagueiros. Ano que vem vai ter a volta de Luiz Felipe, se não houver nenhuma compra definitiva do Atlético Goianiense. A gente tem aí o Alex, que teve cirurgia de joelho, temos o Baço, o Dodô tá improvisado, o Messias não sei se vai continuar, então temos uma carência de zagueiros. Não sei se é uma boa notícia ou não a saída de Joaquim. A vitória foi importantíssima, a gente precisava dessa vitória, precisava respirar um pouquinho mais. Agora a gente traz também o Bahia para essa briga, que é essencial. O Bahia na próxima rodada, o Santos, deixa eu ver aqui, o Bahia vai pegar, o Bahia pega o Palmeiras no Allianz Parque. A chance do Palmeiras ganhar é gigantesca. Se o Santos consegue empatar com o Corinthians, o Santos empata com o Bahia em números de pontuação, mesmo número de vitórias, só que o Santos tem um saldo muito pior, né? O Santos tem menos 20 de saldo de gol, principalmente com 7 que tomou do Inter, né? E o Bahia tem menos 4. Então, assim, o Santos não passaria o Bahia, mas deixaria o Bahia no bolo. Eu mantenho minha opinião. Existem 2 vagas para serem preenchidas ao rebaixamento e tem 4 times em disputa: Vasco, Goiás, Santos e Bahia. Corinthians pode voltar para essa briga? Acho que agora não volta mais. Depende muito do resultado com o Santos. Se o Santos vence o Corinthians e o Santos vai aos mesmos 36 e traz o Corinthians pra briga, seria lindo, seria fantástico trazer o Corinthians pra briga. Mas, sendo muito sincero, eu não sei se o Corinthians, na mão de Mano Menezes, vai sofrer com isso. Sinceramente, eu não sei se vai ser o perfil. Eu gostaria muito que o Corinthians fosse rebaixado, ainda mais com o Mano Menezes, que recusou o Santos e queria receber mais de 1,5 milhão aqui. Então, o Santos consegue se livrar pouco a pouco. Mais uma rodada fora de rebaixamento. Narizinho pra fora d'água é o que importa. É isso, pessoal. Fiquem sempre no Alambrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.